Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada e me siga nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal. Então chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. Por volta do ano de 1800, no meio da noite, o Dr. Charles Finney, que morava no Kansas, ouviu batidas na sua porta. Assim que ele saiu para ver, ele viu que era uma mulher desesperada segurando a sua filha de 6 anos, chamada Sally. Ele percebeu que a garotinha estava com muita dor, então ele deixou as duas entrar e levou elas até o porão da sua casa, que tinha um consultório. Quando o doutor foi examinar a garotinha, ele percebeu que o apêndice dela estava prestes a romper. Ele sabia que aquilo era muito sério, então ele acabou entrando em desespero e com muita pressa ele acabou dando a dose errada de anestesia. E a garotinha acabou falecendo na mesa de cirurgia, gritando de dor. E essa é uma das histórias da origem de uma das casas mais mal assombradas dos Estados Unidos, a Sallie House. Essa casa foi construída há muitos anos atrás por um membro da família Finney e ficou nessa família por anos. Por volta dos anos 90, o casal Tony e Deborah Pickman compraram a casa. Eles estavam esperando o primeiro filho. A Deborah sempre gostou de coisas relacionadas ao mundo sobrenatural. O Tony era católico e não acreditava em espíritos. A casa tinha 2 andares. No andar de baixo tinha a sala, a cozinha e o banheiro e um porão no subsolo. No andar de cima tinha o quarto do casal e o quarto do bebê. Eles estavam muito felizes com a chegada do primeiro filho deles, e no primeiro mês nada de errado tinha acontecido, até que algumas coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Eles começaram a ouvir barulhos estranhos pela casa, as luzes ligavam e acendiam sozinhas, o ventilador de teto girava sozinho com tudo fechado na casa. Eles acharam que tudo aquilo era normal, mas mesmo assim eles entraram em contato com o proprietário e falou o que estava acontecendo. O proprietário mandou um técnico na casa deles e viu que não tinha nada de errado na casa. As coisas começaram a piorar quando o bebê nasceu. O bebê acordava todas as noites chorando muito e ele não dormia a noite toda. Isso deixou o casal muito preocupado, pois eles não sabiam o que estava acontecendo. Então a irmã da Deborah resolveu passar uns dias na casa deles para tentar ajudar eles com o bebê. Ela resolveu dormir no andar de baixo com o bebê e ele acabou dormindo a noite toda. Parecia que ele só chorava quando ele ficava sozinho naquele quarto. Em uma noite, eles saíram para jantar e quando eles voltaram, o Tony passou na frente do quarto do bebê e viu que as luzes estavam acesas. Ele entrou no quarto e viu que todos os ursinhos de pelúcia estavam no chão, sentados em círculo. Ele achou aquilo tudo muito estranho e perguntou para sua esposa e para sua cunhada se elas tinham entrado no quarto e mexido nos ursinhos. Elas falaram que não, ele não ligou muito para aquilo e eles arrumaram todos os ursinhos na prateleira, apagaram as luzes e desceram as escadas. Assim que eles chegaram no andar de baixo, eles ouviram as luzes acendendo e eles foram lá no quarto do bebê para ver e encontrou todos os ursinhos no chão novamente e as luzes acesas. Isso deixou eles com muito medo, então nessa noite todos eles dormiram no quarto principal com muito medo. O cachorro da família não gostava de subir no andar de cima e ele não gostava do quarto do bebê. Ele ficava parado na frente do quarto do bebê, latindo muito. Parecia que ele estava rosnando para alguma coisa que estava dentro do quarto do bebê. Nessa época tinha um programa de televisão chamado Sightings. Esse programa era muito famoso por fazer investigações paranormais. A Deborah assistia muito esse programa e quando as coisas estranhas começaram a acontecer na casa, ela tentou entrar em contato com esse programa. E esse contato aconteceu quando as coisas começaram a piorar muito na casa. O Tony começou a ouvir alguém subindo e descendo as escadas todas as noites.
No começo ele achou que eram os gatos que estavam subindo e descendo as escadas, até que uma certa noite ele foi até as escadas para poder pegar os gatos e colocar no quarto, só que assim que ele chegou, ele não encontrou os gatos. Ele ficou parado olhando as escadas quando de repente algo subiu as escadas correndo e passou por ele. Ele sentiu um vento muito gelado passando por ele. Em seguida, ele ouviu risadas de uma criança. No dia seguinte, o Tony foi dormir depois do almoço e a Deborah sentou do lado dele. Ele acabou acordando meio sonolento e disse para ela: "Ele é meu", e depois voltou a dormir. A Deborah achou aquilo tudo muito estranho, mas achou que ele estava sonhando. Só que as coisas na casa estavam piorando. Em uma manhã, eles acordaram e encontraram todos os quadros com as fotos de família no chão, de cabeça para baixo, com o vidro de uma delas todo quebrado. Todas as fotos que eles iam tirar apareciam sempre com manchas estranhas. Eles acabaram pedindo ajuda do programa de televisão, só que no começo os investigadores eram um pouco céticos, mas a equipe viu que as coisas que aconteciam na casa pareciam muito real e com isso eles começaram a ir na casa todos os dias para ter mais atualizações. No início das gravações, o casal não queria ser identificado. O Tony não queria que as pessoas vissem o que eles estavam passando, mas com o tempo ele deixou mostrar o rosto da família e revelou sua identidade. Eles começaram a relatar pequenos incêndios pela casa. Durante uma festa de família, o Tony foi até a cozinha e assim que ele passou pelas escadas, ele viu uma boneca pegando fogo. O que deixou ele muito assustado é que só algumas partes específicas da boneca estava pegando fogo. Isso começou a deixar eles muito preocupados. A Deborah se convenceu que aquele espírito era de uma criança, e um médium chamado Peter James disse que era o espírito de uma criança chamada Sally que estava ali para proteger o bebê e fazer parte da família. A Deborah ficou muito comovida e sentiu que deveria proteger o espírito, mas o Tony não achava aquilo certo. Ele não se sentia bem na própria casa e esse espírito começou a atacar o Tony. Em uma noite, a Deborah saiu do banho e encontrou o Tony dizendo que tinha sido mordido pelo espírito. Ela foi ver e encontrou marca de mordida na perna dele. E não demorou muito para começar a aparecer várias marcas de arranhões pelo corpo do Tony. Em uma manhã, o Tony voltou para casa do trabalho e foi até a cozinha para pegar um copo de suco. Assim que ele se virou, ele se deparou com uma garotinha parada na frente dele. Ele disse que essa garotinha estava usando uma roupa branca antiga e ele acabou desenhando essa garotinha. O antigo morador disse que tinha visto essa garotinha pela casa. As coisas começaram a piorar muito com o Tony. Ele começou a ouvir arranhões nas paredes. Ele disse que ouvia vários sussurros perto dele. Em uma noite, depois da sessão espírita que o programa realizava, o Tony acordou e olhou no pé da cama e viu aquela garotinha, mas ela começou a se transformar em outra coisa. Ela não tinha pele e estava corcunda e tinha larvas saindo da boca dela. Cada vez que os investigadores iam até a casa, a situação do Tony ia piorando. A equipe começou a checar o corpo do Tony para ver se ele não estava se arranhando, pois alguns membros da equipe ainda eram céticos. Até que um certo dia a equipe conseguiu gravar o Tony sendo arranhado na frente deles. O Tony começou a ouvir vozes e essas vozes mandavam ele machucar a Deborah e tirar a vida dela. Ele contou que quando via a Deborah, ele sentia muita raiva e muito ódio dela e que ele só melhorava quando saía de casa. O Tony tentou convencer a Deborah a sair daquela casa, mas ela não queria sair. Ela estava muito animada e fascinada com tudo que estava acontecendo, pois a Deborah gostava muito dessas coisas sobrenaturais. Ela disse em uma entrevista que parecia que ela estava cega para o que estava acontecendo e não estava enxergando o mal que aquilo estava fazendo para a família dela. Até que um certo dia o Tony foi empurrado das escadas e ele acabou se machucando muito e quebrando alguns ossos.
Depois disso, a Deborah ficou muito preocupada com o marido e depois de alguns dias eles acabaram se mudando daquela casa. As pessoas perguntaram para eles como eles conseguiram ficar tanto tempo naquela casa. Eles ficaram naquela casa durante 2 anos. Eles falaram que os fenômenos não aconteciam todos os dias. Às vezes acontecia por uma semana, aí depois ficava meses sem acontecer nada. Depois que a família foi embora, uma mulher se mudou na casa e depois de um tempo o proprietário foi até a casa e encontrou um pentagrama e vários símbolos no porão da casa. Ele despejou a mulher. Parecia que essa mulher estava usando a casa para fazer vários rituais. Depois disso, vários grupos de caçadores paranormais foram até a casa para ter experiências sobrenaturais. E essa é a história de uma das casas mais mal assombradas dos Estados Unidos, a Sallie House. Comenta aqui embaixo se você já ouviu falar dessa história. Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal e a gente se vê em um próximo vídeo.